Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao canal Palavra de Deus. A nossa primeira mensagem da manhã é a Palavra de Deus para hoje, né? Essa Palavra de Deus que ela é feita para você, uma palavra rápida, curta, mas que tem o objetivo de te fazer pensar, meditar e, claro, fazer com que você venha ter um dia abençoado. O tema de nossa mensagem hoje é Seja paciente. Você já percebeu que até mesmo no meio cristão a paciência ela tem sido algo quase que escasso? Fora então, é muito pior no trânsito, né? No trânsito, no comércio, na lida com as pessoas, no contexto geral, no hospital que você vai, numa farmácia que você vai, num supermercado, em todo e qualquer lugar que você vai, você vê e você vai se deparar com a impaciência. Eu e a pastora, agora há pouco tempo, poucos dias atrás, nós saímos para tomar um café e a gente foi até um supermercado aqui perto de casa, onde tem algumas praças dentro, e lá tem uma lanchonetinha onde a gente foi tomar um café. E ali tinha bastante gente, né, porque era no período da manhã, tinha bastante pessoas. E claro que quando tem bastante pessoas, né, queridos, a gente tem que ter paciência para ser atendido, muitas vezes pela quantidade, muitas vezes pelo atendente ser novo. E eu não sei exatamente qual era a situação, mas que eu sei que tinha muitas pessoas. E de repente ali uma pessoa simplesmente saiu gritando, falando que não foi atendido, que foi mal atendido, que fazia tempo que estava lá. E daí a atendente também já respondeu também grosseiramente. Ou seja, nem o cliente que tinha razão, ou que supostamente sempre tem razão, né, no linguajar, no linguajar dos vendedores, né, a gente sempre fala que o cliente sempre tem razão. Nessa hora, nem o cliente tinha razão. Até a atendente ali ficou nervosa. E a gente começa a entender, falando, nossa, em tudo quanto é lugar que a gente vai, a gente vai se deparar com impaciência. É a mãe com os filhos, é o pai com a esposa, né? O marido com a esposa com o marido, o pai com os filhos. Em todos os lugares a impaciência ela é vista hoje assim de uma maneira muito aberta, né? E o que a Bíblia diz para nós sobre a paciência? Porque nós temos que entender que a paciência, ela é um fruto, ela faz parte do fruto do Espírito Santo. Lá no livro de Gálatas, capítulo 5, fala sobre o fruto do Espírito. Amor, bondade, paciência, domínio próprio, amabilidade, bondade, enfim. Vai falando sobre várias qualidades que um cristão ele tem através desse fruto que o Espírito Santo gera em nós. E se é um fruto que é gerado dentro de nós, será que nós estamos utilizando a paciência? Eu entendo que nem sempre, queridos, a paciência ela vai reinar. Mas nós temos que entender que nós não somos hoje pessoas como éramos antigamente. Nós somos pessoas que influenciamos o mundo. E se nós como cristãos não podemos influenciar o mundo nem com a nossa paciência, como que nós vamos influenciar o mundo? E eu falo para vocês como algo que eu particularmente tenho que trabalhar muito. Isso desde sempre. A paciência nunca foi talvez o meu lado forte, pelo contrário. A paciência tenha sido talvez o meu lado mais fraco, aonde mais eu tenho trabalhado e aonde mais eu oro para que o Espírito Santo possa me ajudar. E se assim é comigo, tenho certeza que essa palavra é assim com várias pessoas que vão estar me assistindo, me ouvindo nesse momento. Então, o que a Bíblia fala sobre ser paciente? O que a Bíblia diz? No livro de Provérbios, capítulo 14, verso 29, diz assim: o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Então, o que é o texto que ele está querendo dizer? Que aquele que fala, sem muitas vezes parar para pensar,
se compara a uma pessoa insensata. Existia muito antigamente, eu acho que eu não era nem cristão ainda, queridos, um quadro na televisão, que passava na televisão, onde existia um rapaz que ele falava pergunta idiota, tolerância zero. O cara é extremamente impaciente. Ele relatava aquilo que a sociedade praticamente vivia, de uma forma talvez humorada, bem-humorada, mas que relatava a realidade da sociedade. As pessoas hoje em dia mal podem fazer uma pergunta, já vem com 7 pedras na mão, 10 pedras na mão, vem quente e volta fervendo. Você já deve ter ouvido tudo isso que eu estou falando para você. Ou seja, a paciência ela tem muito a ver com aquilo que nós falamos. Porque o que nós falamos é a forma que nós reagimos. A forma que nós colocamos o nosso semblante, nós respondemos com o nosso semblante, respondemos com os nossos olhos, respondemos com o gesto do nosso corpo. Olha, por exemplo, que Provérbios também ainda, no capítulo 15, alguns versos nos fala sobre a forma de falar. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Então, se muitas vezes você é impaciente, você vai lançar uma palavra de uma maneira ríspida, você vai ocasionar o quê? Vai causar ali uma discussão, uma briga. Mas se você entender que você pode, de uma maneira paciente, calma, responder àquela pessoa muitas vezes vai ali abater a ira da pessoa. Talvez naquela situação que eu citei, quando eu e a pastora fomos tomar um café lá numa lanchonete dentro do supermercado, se aquela moça, atendente, talvez não tivesse sido ríspida, tivesse sido talvez branda, Senhor, me desculpa, realmente tem muitas pessoas e eu não prestei atenção, o Senhor me desculpa, eu vou atender o Senhor agora. Pelo menos as pessoas que tivessem à volta ia ver, ela foi paciente, ela foi sábia, ela foi paciente, foi sábia e ela deu uma resposta calma. Talvez aquele homem pudesse voltar, pudesse realmente até pedir desculpa a ela, pudesse tomar seu café ali tranquilo e acabou. Mas o que aconteceu? Os dois foram impacientes e por isso, com certeza, aquele rapaz, com certeza não vai nem voltar mais tomar café ali. E a moça, se o chefe dela, o líder dela ali viu aquilo ali, talvez ela pode responder por isso, pela sua falta de paciência. No verso 2 do capítulo 15 diz: a língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Mais um, para a gente encerrar, verso 4. O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Que hoje você que está ouvindo essa palavra possa meditar nisso, na forma de falar, na forma de você gesticular, demonstra a paciência, a sensatez e, claro, mostra o Deus que você serve, que é o nosso Deus verdadeiro. Amém? Que Deus possa ajudar, fortalecer e realmente você possa usar esse fruto que o Espírito Santo gerou dentro de você, que é obra de santificação. E dentro desse fruto existe uma qualidade chamada paciência e domínio próprio. Domine a si mesmo, domine a sua paciência, tenha paciência, domine o seu jeito de falar e de se expressar, que você vai conquistar muito mais na sua vida hoje. Amém? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse dia, obrigado por essa palavra, e peço a Ti, Espírito Santo, que o Senhor possa cuidar desse irmão, dessa irmã, que possa ser paciente nesse dia com as pessoas, com os membros da família, no trânsito, em qualquer lugar que for, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém e graças a Deus.